sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvemos que haja Espírito Santo. Vem Espírito Santo, sondar meu coração, tocar nos lábios meus e mudar tudo em mim. Vem Espírito Santo, ouvir minha oração, queimar com tua unção tudo que eu falar. Ao amanhecer me lembra quem eu sou, e no anoitecer recebe o meu louvor. Entra em minha intimidade, meu Senhor, todo o tempo que eu viver. Pois eu sei que quando estás junto de mim, nada pode abalar a minha fé. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. Ao amanhecer me lembra quem eu sou, e no anoitecer recebe o meu louvor. Entra em minha intimidade, meu Senhor, todo o tempo que eu viver. Pois eu sei que quando estás junto de mim, nada pode abalar a minha fé. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Este é o bem maior que um homem poderia receber, o Espírito Santo.
O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a nossa petição, o nosso consolo, a nossa única e viva esperança. O Espírito Santo, o combustível, o veículo, o transporte da Igreja. Esta é a maior herança que um homem poderia receber. A maior herança que uma igreja poderia receber. Este é o maior presente que um jovem poderia receber. O Espírito Santo, sinônimo de felicidade. O Espírito Santo, sinônimo de consolo. O Espírito Santo, sem dúvida alguma, é aquele que nos conduz no momento de prova, no momento de grandes tribulações, nos alenta, nos dá força, nos consola. E então ele pode ser chamado de Divino Espírito Santo. A vida de Jesus, o Deus eterno, vindo morar dentro do homem mortal. A vida incorruptível de Jesus, vindo revestir a vida do homem corruptível. A vida imortal de Jesus, vindo habitar dentro do homem mortal, e assim lhe dá uma viva esperança para então caminhar, para então viver sobre essa terra, aonde muitos males acontecem, aonde grandes batalhas são travadas, aonde muitos dissabores sucedem. E então temos o Espírito Santo, o próprio Deus, a vida, o Espírito de Jesus, vindo habitar dentro de nós. Que é o Espírito Santo? Foi o tópico da nossa mensagem da programação de ontem. E hoje, para que foi dado este grande e eterno Espírito Santo? Qual o motivo? Com que objetivo foi doado, enviado? Com qual objetivo que o profeta Joel, no seu capítulo de número 2, especialmente após o verso de número 28, por qual motivo o profeta Joel foi inspirado por Deus, e então foi feita aquela grande promessa da vinda, da descida do grande Espírito Santo. Quando Joel, no capítulo 2, verso 28, categoricamente ele diz, ele profetiza, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos filhos e filhas profetizarão.
e os vossos jovens terão visões. Também sobre todos os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus amados ouvintes, nós conseguimos ver pela Bíblia que foi prometido, foi profetizado pelo próprio Deus o derramamento do Espírito Santo, como está escrito no livro de Amós, capítulo de número 3, verso de número 7, que o Senhor Jeová não faria coisa alguma sem que primeiro ele tivesse revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. E nós percebemos que ele visitou o profeta Amós e revelou o grande segredo dos últimos dias, falando daquele dia que viria na frente, falando daquele dia que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E então Joel profetizou que o Espírito do Senhor seria derramado antes do grande e terrível dia do Senhor. E você encontra, meus amados ouvintes, que no livro de Atos, capítulo de número 2, a Bíblia nos diz que quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Lembre-se da promessa, da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Haveria então colunas de fogo. Haveriam então sinais de fogo. E lembre-se que fora repartido entre eles línguas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém, diz a Bíblia, que estava habitando judeus, varões religiosos, e todas as nações que estavam ali, vizinhas de Israel, estavam ali naquele dia, na festa de Pentecoste. E quando passava aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, estava confusa porque cada nação que falava em um idioma diferente, a Bíblia nos diz que eles ouviam falar em sua própria língua. Os homens iletrados, Pedro, Tiago, João, aqueles 120 sem muita escolaridade, mal sabia falar em sua própria língua. A Bíblia diz que cada um deles recebera um dom de falar em línguas estranhas, línguas diversas, e as nações vizinhas compreenderam as línguas em que os apóstolos estavam falando. E a Bíblia nos diz em Atos 2, verso 7, que todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um falar na própria língua em que somos nascidos? Eles estavam falando na língua das nações vizinhas, das nações que estavam ao redor de Israel, e naquele dia todos estavam congregados ali na festa de Pentecostes. E a Bíblia diz: pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e também na Ásia, os que habitavam na Frígia, os que habitavam em Panfilia, no Egito e em todas as partes da Líbia, todos eles eram forasteiros, todos eles eram peregrinos em Israel. Os romanos
tanto os judeus como os que estavam ali. A Bíblia diz árabes. A Bíblia diz que todos eles entendiam a linguagem que falava a igreja primitiva. O evangelho tinha que ser espalhado às nações, e Deus dos céus falou através daqueles homens na linguagem de cada uma daquelas nações que ali estavam, e um grande milagre aconteceu. E naquele dia as nações vizinhas compreenderam que estavam se cumprindo a promessa de Joel 2:28, a descida do Espírito Santo. Estava se cumprindo a promessa, a profecia que fora profetizada, diz a Bíblia em Atos capítulo de número 2, verso de número 15 em diante, que quando eles foram acusados de embriaguez, então Pedro se levantou e disse: estes homens não estão embriagados, é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto foi o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está escrito: também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E então estava se cumprindo a profecia de Joel 2:28. O Espírito Santo estava sendo doado. O Espírito Santo estava sendo derramado. O Espírito de Deus estava voltando no dia de Pentecostes, para não deixar a igreja órfã, para não deixar a igreja sem um guia, sem uma direção, porque na verdade o guia da igreja é o Espírito Santo. Há quem diz, há quem reivindica que o guia da igreja é um homem, é um pontífice. Há quem defende que o guia da igreja é um credo, um dogma. Porém, o guia da igreja voltou no dia de Atos, capítulo de número 2. A vida do próprio Jesus, que ele mesmo disse em São João 14, verso de número 26, que o Consolador viria em seu nome, não em um outro nome. A Bíblia mesmo nos disse em São João 14, verso de número 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, a igreja não mais ficou órfã, ficou apenas sozinha por 10 dias, mas no cenáculo, no aposento alto, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo voltou para a igreja. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E como aprendemos na programação passada, que é o Espírito Santo, a vida de Jesus, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador, o que é o Espírito Santo, a nossa petição, que é o Espírito Santo, o nosso guia, o que é o Espírito Santo, a nossa bula, que é o Espírito Santo, o nosso manual, que é o Espírito Santo, a nossa bússola, o que é o Espírito Santo, aquele que não nos deixa perdidos no caminho. O Espírito Santo é o guia da igreja. Aprendemos que o Espírito Santo é o veículo da igreja, é o transporte da igreja, é o guia da igreja. Aprendemos, amados ouvintes, que o Espírito Santo, sem ele não dá para viver, sem ele não dá para caminhar, sem ele não dá para ser consolados.
Aprendemos que sem o Espírito Santo não há vida em nós mesmos. Aprendemos que sem o Espírito Santo é impossível sermos santos, porque Deus é santo e devemos ser santo tal como Ele é. Mas não há maneira de ser santo sem a presença do Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo, sem receber este Deus Santo em nossas vidas, em nossos corações. Aprendemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, que veio no dia de Pentecostes, que voltou para a igreja no dia de Pentecostes. Aprendemos que o Espírito Santo, meu ouvinte, ele veio para nos guiar em toda a verdade. Ele veio para nos fazer lembrar de todas as coisas. E agora nos surge a grande pergunta. Ontem aprendemos o que é o Espírito Santo, mas hoje indagamos: para que foi dado o Espírito Santo? Para que nos foi enviado este Espírito Santo? Se ele é a nossa petição, para que foi dado o Espírito Santo? Para não pedirmos errado. Se ele é o nosso consolo, perguntamos: para que foi dado o Espírito Santo? Para consolarmos uns aos outros. Paulo nos disse em 1 Tessalonicenses 4,17: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que é o Espírito Santo? Aprendemos que ele é o nosso guia. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Para ser o nosso guia, o nosso condutor. Porque o Espírito Santo não é cego, e a Bíblia disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. O Espírito Santo é Deus, não há nada oculto aos seus olhos. Ele é o guia da igreja, ele é o guia das nossas vidas. Para que foi dado o Espírito Santo, meus amigos? Às vezes, há muitas interpretações errôneas acerca de para que foi dado o Espírito Santo. Pensamos às vezes que o Espírito Santo foi dado apenas para nos trazer alguns arrepios. Ele traz sim algumas boas sensações. Ele traz sim alguns arrepios para a nossa vida. Mas o Espírito Santo não foi dado exclusivamente para isso. Há quem pensa que o Espírito Santo, ele foi dado apenas para termos os dons do Espírito Santo, que Paulo nos disse em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que todos estes dons são verdadeiros, são dons reais, são dons vigentes na vida da igreja. Todos estes dons são indispensáveis para a igreja, porém, dons estão no plural. Dons são atributos do Espírito Santo, mas um é o dom gratuito, que é a vida eterna. Quando Paulo nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. O Espírito Santo é o dom no singular, o dom gratuito. O Espírito Santo é o dom maior, mas é claro que dele se derivam os dons, como está escrito em 1 Coríntios 12, que há diversidade de dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é único. O Espírito Santo é único, não há dois, não há 9 Espíritos Santos, porque há 9 dons, não há 2 Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a conhecer Jesus no dia da apresentação, foi o mesmo Espírito Santo que guiou Ana amargurada a orar no templo. O mesmo Espírito Santo que guiou Saulo até o deserto da Arábia a se purificar por 3 anos e meio, é o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. Há diversidade de dons, de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas há manifestações do Espírito. A Bíblia disse, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Já outro é dado pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não podemos generalizar, dizer que é única um destes dons, a evidência do batismo do Espírito Santo, meus amigos ouvintes. Nós temos que um mesmo, um apenas é o Senhor, que opera todos estes dons da maneira que Ele quer, da maneira que Ele acha melhor, da maneira conforme vai suprir a necessidade de cada um. É o mesmo Deus operando tudo em todos. E aí nós começamos a perceber que o Espírito Santo, ele tem os dons, ele tem a variedade dos ministérios. O Espírito Santo tem em si diversidade de operações, diversidade de dons. O Espírito Santo tem estas coisas na sua pessoa, na sua essência, na sua vida. Mas agora estamos visando isso. Para que foi dado o Espírito Santo? Qual é o motivo real? Qual é o objetivo principal da dádiva de Deus em nos doar o Espírito Santo, em nos enviar a vida de Jesus? Seria apenas ter a diversidade de dons? Não, meu ouvinte. Estamos vivendo um tempo crucial e o senhor e a senhora há de concordar comigo. O Espírito Santo não foi dado apenas para aplicarmos na igreja a diversidade de dons, a diversidade de operações. O Espírito Santo não foi dado apenas, meu ouvinte, para a palavra de sabedoria, ou apenas com o objetivo de palavra de conhecimento. O Espírito Santo não foi dado apenas para a cura, apenas para a profecia, apenas para a variedade de línguas. O Espírito Santo não foi dado, meu ouvinte, apenas para operar na igreja os dons carismáticos. Sabe por quê? Fica bem claro isso. Até porque está escrito no livro aos Romanos, o mesmo apóstolo São Paulo que escreveu 1 aos Coríntios 12, sobre a variedade dos dons, a variedade das manifestações. O mesmo apóstolo São Paulo, ele escreveu aos Romanos, capítulo de número 11, que a vocação e os dons. Quais dons, meus amigos ouvintes? Paulo escreveu aos Romanos 11, 29, porque os dons, está no plural. Quais os dons? Os dons de 1 aos Coríntios 12. Os dons para a profecia, os dons para curar os enfermos, os dons para a palavra da sabedoria, os dons para a variedade de línguas. Paulo diz que os dons está no plural. E a vocação. Vocação é o chamado, é a habilidade para pregar. Vocação é o chamado, é a habilidade para manifestar também a palavra da sabedoria. A vocação e os dons, a Bíblia disse que são sem arrependimento. Daí então vivemos hoje um tempo crucial, um momento de desespero, um momento de confusão. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas hoje, meus amados ouvintes, que elas têm Romanos 11, 29 em sua vida. Elas têm a vocação, elas têm os dons, ou seja, elas têm em evidência na sua vida, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, elas manifestam com sucesso, elas manifestam bem a diversidade de ministérios. Ela manifesta bem a operação dos ministérios. Ela manifesta bem a variedade dos dons carismáticos, a sabedoria, a palavra de ciência,
há profecias, há variedade de línguas, há discernimento de espíritos, há visões, há sonhos. 1 Coríntios 12 está ali dentro da igreja. Porém, meus amigos ouvintes, não é de assustar que 1 Coríntios 12 esteja dentro das igrejas. Há dons pentecostais, a manifestação dos dons carismáticos, mas muitas vezes alguns daqueles vasos que têm aquele dom precioso de Deus, que tem aquela dádiva do Espírito Santo, aquele vaso às vezes não é limpo. Aquele vaso não é santo, às vezes profetiza, mas não é um vaso santo. Às vezes tem variedade de línguas, mas não é um vaso limpo. Às vezes tem visões e sonhos proféticos, mas não é um vaso puro. Por quê, meu amigo ouvinte? Porque os dons são dados sem arrependimento. Um é o Senhor, um é o doador, mas é outra coisa os dons. Salmo 68, 18, a Bíblia disse que Deus levou o cativo ao cativeiro e deu dons para os homens e até para os rebeldes. Aí nós temos homens profetizando, homens pregando a palavra. Aí nós temos profecias, nós temos variedade de línguas, nós temos os enfermos sendo curados. Mas às vezes temos uma vida rebelde, uma vida manchada, uma vida maculada pelo pecado. Mas como pode ser isso, pregador? Um vaso sujo operando um dom limpo? Oh, isso é muito fácil. Isso nada mais é do que um falso operando uma verdade. Isso nada mais é que um falso nas mãos de Deus. Isso nada mais é que um homem fazendo um serviço para Deus fora da vontade perfeita de Deus. É a vontade perfeita que ele faça, mas que tenha vida. É a vontade perfeita que ele faça, mas se enquadre na vontade áurea, que é a perfeita. É a vontade santa, é a vida vivida, é representar bem o Evangelho. E aí o Evangelho tem sido envergonhado, o Evangelho tem sido manchado. Por quê? Porque temos visto dons verdadeiros sendo operados por homens falsos. É como o profeta Balaão pedindo para amaldiçoar Israel. Era um profeta que, na verdade, fundamentalmente ele estava certo. Tinha 7 altares como Moisés, sacrificava como Moisés, até entregou uma profecia falando que daquele povo de Israel viria o Messias. Falou que de lá se levantaria uma estrela, e foi a estrela que os 3 reis magos seguiram. Ele entregou uma profecia verdadeira, mas 1 Pedro 1,13 diz que ele foi dormir em densas trevas. Ele entregou uma mensagem verdadeira. O seu dom era verdadeiro, a sua profecia era verdadeira, o seu chamado era verdadeiro. Porém, ele se tornou mercenário. Ele se vendeu para Balaque. Ele vendeu o seu chamado, vendeu o seu ministério, ele vendeu os seus dons. Ele era um profeta que tinha uma profecia verdadeira, mas tinha um comportamento errado. Quantos e quantos dons verdadeiros estão operando na igreja, porém não condiz com a vida do vaso, com a vida do pregador. Deus quer pregadores limpos. Deus chama uma igreja santa. Para que foi dado o Espírito Santo? O Espírito Santo está sendo mal representado. E às vezes as pessoas dizem: eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. E você diz: qual é a evidência? Ele disse: é porque eu oro e o enfermo é curado. Não, meu amigo, isso não pode ser a evidência absoluta do batismo do Espírito Santo. Porque há muitos que curam os enfermos, mas não verão a alva, não verão a santidade, não verão o sol da justiça. Ah, eu tenho o Espírito Santo, por quê? Porque eu tenho variedade de línguas. Você não pode tomar isso como base. Sabe por quê? Há muitos que têm variedade de línguas, há muitos que têm o dom da profecia, há muitos que têm o dom das visões. Porém, meu amigo, a vida não condiz. O fruto que aquela árvore está mostrando diz que o doador da santidade, o doador da vida eterna não está ali. Não pode se dizer: eu tenho o Espírito Santo simplesmente porque eu falei em línguas.
Há movimentos carismáticos espalhados por toda a terra. Há movimentos carismáticos onde as pessoas dobram e choram e falam em outras línguas diante de imagens de escultura. Adoram três deuses, adoram imagens de escultura. Veneram um homem, dizem que aquele homem perdoa pecado, movimento carismático. E no entanto eles dizem, somos batizados com o Espírito Santo, porque profetizam. Meus amigos, o evangelho é mais sério do que pensamos. Meus amigos, falar em língua é dom de Deus, é santo, é agradável. Eu creio no falar em línguas. Eu creio na interpretação das línguas. Eu creio na cura divina. Eu creio no mover do Espírito Santo. Meus amigos, eu creio no dom do discernimento, na palavra da sabedoria. Eu creio nestas manifestações de 1 Coríntios 12. Elas estão entre nós, os dons do Espírito Santo, os dons da igreja pentecostal. Creio de todo o coração nisso. Porém, meus amigos, apenas isso não pode servir como evidência do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo produz uma natureza. O Espírito Santo produz uma mudança de vida. O Espírito Santo, meu amigo, foi dado, sabe para quê? Não foi apenas para profetizar, não foi apenas para pregar. Mas o Espírito Santo, meu amigo, ele foi dado para mudar a natureza. Ele foi dado para mudar um temperamento. O Espírito Santo foi dado para conduzir o homem ao novo nascimento. O Espírito Santo, ele foi dado para conduzir o homem a ser uma nova criatura. O Espírito Santo, sabe para que ele foi dado? Para tirar de você o desejo de adulterar, o desejo de roubar, o desejo de ser um homem desleal. O Espírito Santo foi te dado para tirar do seu coração o desejo de fumar, o desejo de mentir. O Espírito Santo foi dado, para que foi dado o Espírito Santo? Para dar à mulher o senso da santidade, o desejo de andar decentemente, o desejo de não provocar cobiça. O Espírito Santo foi dado, sabe para quê? Para levar um homem a viver uma vida completa de obediência à palavra do Senhor. Frisando, abrindo um parêntese, os dons, sabedoria, profecias, falar em línguas, cura divina. Saiba que um homem santo, cheio do Espírito Santo, pode receber. Mas saiba também que um homem profano, mais sujo do que as paredes do inferno, também podem receber. Está provado, Romanos 11, verso 29, são dados sem arrependimento. Não se arrependeram dos pecados, não se arrependeram do divórcio, não se arrependeram das queixas, não se arrependeram das desonestidades. E estão usando os dons santos de Deus, mas haverá um acerto de conta no juízo. Você está manchando o santo dom de Deus. Você está manchando a operação do Espírito Santo, que deveria estar sendo seguida por uma verdadeira vida. Estes sinais deveriam ter uma voz acompanhando estes sinais. Há uma voz que acompanha o sinal. Se você profetiza, deveria haver uma voz que acompanha. Deveria haver uma mensagem de santidade por trás daquilo. Meus amigos ouvintes, meus preciosos, o rebelde recebe. Efésios capítulo de número 4, verso de número 7. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo nos disse que os dons são dados até sem arrependimento. É como Sansão no antigo pacto. Dormiu uma noite inteira com uma prostituta, com uma filisteia. Saiu da linhagem de Israel, adulterou. Mas logo pela manhã, quando os filisteus vieram, levantou o portão na cabeça, matou 1000 filisteus. Era um homem cheio do poder, cheio dos dons de Deus na sua vida. Tinha o dom do poder, um poder oculto, escondido na sua vida. Após adulterar uma noite inteira com Dalila, ele teve uma ministração poderosa. É assim que eu estou vendo o mundo hoje. Vejo Israel como ovelha sem pastor. Vejo o nosso país como ovelha sem pastores. Quantos e quantos Sansãos? Sansão, para de brincar com Deus. Sansão, para de brincar com o pecado. Sansão,
Você dormiu 6 vezes com Dalila, mas na 7ª vez tu perderá o teu poder. Uma hora destas, Deus tirará o castiçal da sua mão, tirará a unção da sua mão. Meu amigo ouvinte, é uma realidade. Sansão tinha o dom de Deus, o poder de Deus, mas era um caçador de mulheres, vivendo fora da vontade perfeita de Deus. Meu amigo, Sansão tinha o poder de Deus, mas vivia distraidamente nos braços de uma Dalila. É assim que estou vendo os nossos pentecostais, é assim que estou vendo as nossas igrejas, é assim que estou vendo a vida dos nossos irmãos, distraídos, brincando com o mundo. Falamos em línguas e estamos satisfeitos, oramos e o doente é curado, estamos satisfeitos. Temos o dom da sabedoria e estamos satisfeitos. Deus quer algo mais. Para que foi dado o Espírito Santo? Foi dado para falar em língua, sim. Foi dado para curar os enfermos, foi. Foi dado para a palavra da sabedoria, foi. Mas ele foi dado para limpar a igreja. Ele é santo, sede santo porque santo é Deus. Ele foi dado para limpar os púlpitos. Ele foi dado para limpar os lares. Ele foi dado para conduzir a igreja em santidade. Sede santo, porque santo é o Senhor Deus. Busque a santidade de Deus, porque Jesus disse em Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus amigos ouvintes, é um momento crucial. A Bíblia diz que os dons são dados até para os rebeldes. A rebelde profetizando e passando por batizado com o Espírito Santo. A rebelde sábios e passando por batizados do Espírito Santo. A rebelde com dom de variedade de línguas e passando por batizado com o Espírito Santo. Deus está convidando a igreja à santidade. Deus está convidando o seu povo a uma pureza. Ouça a mensagem da restauração, ouça a mensagem da santificação, ouça a mensagem que te leva ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O rebelde recebe os dons, como também o obediente recebe os dons. Mas há uma coisa, escreve essa frase aí e nunca mais esqueça. Há uma coisa que o obediente recebe e o desobediente não recebe. O justo recebe e o injusto não recebe. O santo recebe e o profano não recebe. O que é isso, pregador? O desobediente, profano e injusto recebe os dons também. O obediente recebe os dons também. Mas o obediente recebe o doador dos dons, o próprio Deus. O próprio Espírito de Deus morando na sua vida, fazendo-lhe viver uma verdadeira vida cristã, uma vida digna do Evangelho. O verdadeiro cristão obediente recebe o dom do Espírito Santo, como diz Atos 2,38, como disse Paulo aos Romanos, o dom gratuito de Deus, no singular, que é o próprio Deus habitando nele. Mas o desobediente recebe apenas dons, mas não recebe o dom, o próprio Deus, o Espírito Santo. O obediente recebe os dons, mas recebe também o dom, como está escrito em Atos 5,32. E nós somos testemunhas destas coisas. E o Espírito Santo de Deus também, que Ele dá para quem lhe obedece. O Espírito Santo, Atos 5,32, é dado para obediente. Os dons é dado para obediente, mas também desobedientes. Porque a chuva cai sobre justos e cai sobre injustos. Porque o sol brilha sobre o joio e brilha sobre o trigo. Porque há o semeador da justiça, de branco, que semeia a semente do reino, mas atrás também vem aquele que semeia a semente do joio, que cresce, vira uma erva daninha, prolifera e tenta prejudicar o trigo.
Por isto o evangelho está mal representado, mas Deus tem trigo. Deus tem aquele que recebe não só os dons, mas recebe também o doador do dom. Deus te abençoou. Chegou a hora de você se dar valor e encontrar um novo amor pra de verdade te amar. Se até hoje alguém só te fez chorar e te fez lamentar, dá um basta nisso tudo. Chegou a hora de você se dar valor. Deus contigo já falou através da pregação. Jesus te ama, dá um basta no sofrer. Ele é o amigo que te falta para alegrar teu coração. Jesus te ama, dá um basta nisso tudo. Ele é o amigo que te falta para alegrar teu coração. Entregue todos os teus problemas.